Trazendo a palavra de Deus, que se encontra no livro de aos Hebreus, capítulo de número 11. Capítulo de número 11. Versículo de número 5. Diz assim o texto: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Irmãos, este capítulo de número 11 é o capítulo onde ele fala sobre os heróis da fé da Bíblia Sagrada. Aqui conta a história dos heróis da fé, das pessoas que, mesmo sem ver nada, acreditaram piamente, mesmo que em dias e tempos difíceis, eles acreditaram. Aqui conta a história, uma pequena parte de pessoas que acreditaram em Deus acima das expectativas humanas. Conta a história de homens que, ainda que a lógica humana dizia que não tinha como, foram pessoas que acreditaram na palavra de Deus, acreditaram nas promessas de Deus, acima de todas as coisas. Ainda que não viram, acreditaram piamente naquilo que Deus havia falado, naquilo que Deus havia prometido. E este capítulo, nós vemos que ele começa dizendo sobre que a fé é um alicerce, é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É um capítulo que ele começa falando sobre aquilo que muitas pessoas elas estão perdendo, que é a fé. E aqui neste capítulo começa a falar, falando de pessoas que uma das coisas que elas possuíam era a fé. Uma das coisas que elas tinham era a fé. Elas esperaram e viam o invisível. Acreditavam no invisível, ainda que os seus olhos carnais e humanos não conseguiam contemplar as coisas humanas e terrenas. Elas acreditavam no que Deus havia falado, elas acreditaram no que Deus havia dito, ainda que os seus olhos humanos não vissem. E é uma coisa muito difícil, porque você acreditar em algo que você não vê, você crer em algo que tudo vai correr bem quando tudo está ruim, é uma coisa muito difícil. Você acreditar que Deus vai realizar algo quando tudo diz que não, ou quando seus olhos contemplam somente as coisas negativas, ou muitas das vezes você olha e pela lógica humana você não consegue ver uma solução, você não vê uma luz no fim do túnel, você não consegue
contemplar uma mudança. A fé, ela, além de esperar, é o fundamento das coisas que nós esperamos. Nós não vemos, mas esperamos. Nós não vemos, mas nós cremos. Então, diz que, versículo de número 2, que os antigos alcançaram o testemunho, não viram a Deus, mas criam em Deus. Não viam uma nova morada, mas receberam uma nova morada. Acreditavam nisso. E nós vemos aqui um homem que ele pouco aparece na Bíblia Sagrada. Nós vemos de um homem que o relato a respeito dele é muito breve. Porém, uma das coisas que relata sobre este homem é que ele possuía fé. Poucas coisas se trata de Enoque. Poucas coisas se fala sobre Enoque. Mas uma das coisas é certa. Diz que ele era um homem que possuía fé. Então nessa noite, eu quero trazer uma palavra ao seu coração, para que você não perca a fé. Para que você não deixe de acreditar. Para que você não deixe que as coisas exteriores, as coisas que estão fora, que apenas os teus olhos podem ver, os teus ouvidos podem ouvir, venha matar a fé no seu coração e você deixa de crer. Irmão, terrível coisa é quando você deixa de crer. Terrível coisa é quando você já não consegue mais acreditar. Se você não consegue mais acreditar, irmãos, o que será da nossa vida então? Se você não crer que Deus pode mudar, se você não crer que Deus, Ele pode e quer realizar, você não consegue acreditar nos propósitos e nos planos de Deus, o que será de nós então? Se as coisas ao redor roubarem a fé do teu coração, se aquilo que você tem visto na televisão, ouvido, tem roubado a esperança da tua alma. Ah, irmão, se você tem perdido a tua fé, eu quero trazer uma mensagem nesta noite para que você retome a fé, que você volte a crer. Nessa noite que você volte a crer que Deus, como Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas, que Deus é aquele que o seu propósito é soberano e absoluto sobre tudo e sobre todos, que você creia que Deus é aquele que não está de braços cruzados na eternidade, olhando tudo o que acontece, não, Deus Ele está trabalhando e Ele tem um propósito em tudo que está acontecendo sobre a face da terra. Então, nós podemos ver algumas coisas da vida de Enoque, em que eu quero compartilhar com você hoje, nessa noite, para que você depois medite nisso, pare e analise isso, pare e reflita sobre a vida deste homem. Amém? Então, Enoque é um homem que se fala muito pouco dele. O relato sobre Enoque é muito breve. Enoque, ele é o 7º homem depois de Adão. Ele aparece no livro de Gênesis capítulo 5, versículo 25, que diz que Deus o tomou para si. É um versículo muito breve. É um versículo que diz que somente que Deus tomou para si. Aquele homem não viu a morte.
Aquele homem, nós lemos do texto que ele foi levado ao céu, ele foi transformado e levado ao céu. Aquele homem não morreu, ele foi levado vivo ao céu. E agora, nos relatos do Novo Testamento, nós vemos alguns detalhes sobre a vida de Enoque. Nós vemos alguns detalhes com que nós podemos chegar à conclusão que por que Deus transladou aquele homem, levou aquele homem ao céu. Nós vemos um relato bíblico que não fala que somente Deus o levou, que Deus o tomou para si, mas também diz, irmão, a respeito de um pouco sobre Enoque, de quem era, alguma particularidade de Enoque. Então nós vemos a primeira coisa que diz: visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Irmãos, Deus se agradava de Enoque. Deus se agradava daquele homem. Quando Deus olhava dos altos céus e Deus olhava para Enoque, Deus se agradava dele. A maneira de ele conduzir a vida dele no meio em que ele vivia. Ele era um homem que diz que pela fé, ou seja, quando Deus olhava para Enoque, uma coisa Deus via em Enoque, que ele era um homem que possuía muita fé, e que era um homem que agradava a Deus. A maneira dele viver, a maneira de ele conduzir a tua vida, a maneira de ele conduzir o seu dia, a maneira que ele se levava a Deus, nós vemos que Deus se agradava dele. Antes de Deus levar ele ao céu, diz que ele alcançou o testemunho porque agradava a Deus. A maneira de Enoque viver é uma maneira em que quando Deus olhava se agradava. A questão é, irmãos, nós possuímos fé, é verdade, mas a maneira que temos andado tem agradado a Deus? Os nossos pensamentos, aquilo que muitas das vezes, as intenções do nosso coração, como que muitas das vezes nós caminhamos, como nós podemos guardar a fé em nosso coração, agradando a Deus? Como nós podemos conservar a fé em nosso coração? Como nós podemos conservar as palavras de Deus em nosso coração, agradando a Deus na nossa maneira de viver? A maneira em que nós vivemos é muito importante. A maneira que nós conduzimos a nossa vida hoje é muito importante, porque se você guarda a palavra de Deus e você vive segundo a palavra de Deus, você tem agradado a Deus, porque no teu coração você é movido pela fé. Não vemos o céu, mas cremos no céu. Nós não vemos a Jesus com os nossos olhos, mas nós cremos em Jesus, cremos em seu sacrifício, cremos no Espírito Santo. Aleluia! Então, a maneira de conservarmos a fé no nosso coração em dias tão maus é agradar a Deus. É andarmos de uma maneira em que Deus se agrade. A maneira de nós andarmos, a maneira de nós vivermos, a maneira de nós pensarmos. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz: em o que pensai? Paulo está dizendo aos irmãos até naquilo que eles devem pensar. Aí ele diz: em tudo aquilo que é santo, em tudo aquilo que é puro, em tudo aquilo que é verdadeiro, em tudo aquilo que é sincero. Ou seja, Deus se importa até nos nossos pensamentos. Deus se importa com as intenções do nosso coração. A maneira que nós vivemos hoje nós vemos pessoas que falam-se muito de fé,
mas na maneira de ela viver, ela não consegue viver agradando a Deus. Ela prefere agradar a si, mas é difícil agradar a Deus. Ela prefere agradar o outro, mas ela não consegue agradar a Deus. Como nós podemos em dias tão difíceis guardar a fé no nosso coração? Irmão, pensando dia após dia, eu tenho que agradar a Deus. A maneira de eu viver, eu tenho que agradar a Deus. Versículo de baixo ele diz o quê? Ora, sem fé é impossível agradar. Como que você agrada a Deus? Conservando a fé dentro de você. Você não vê nada acontecer, mas você crê, e você vive de uma maneira como se você já estivesse vivendo. As pessoas não viam a terra prometida, mas elas viviam aquilo dia após dia, elas acreditavam dia após dia. Hoje nós não vemos o céu, mas nós vivemos como cidadãos do céu, guardamos a nossa mente, guardamos a nossa vida, a nossa maneira de viver, nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar, a maneira em que nos portamos, nós privamos de viver vontades humanas para morar no céu. Isso é fé. Deixamos de alimentar a nossa carne, porque cremos na eternidade. Se nós não crêssemos na eternidade, viveríamos de qualquer jeito, como se não importasse. Se nós não crêssemos que Jesus de fato vai vir para buscar a tua igreja, então nós viveríamos de qualquer jeito, não viveríamos vigilante, não viveríamos em santidade, não viveríamos nos purificando. Por que muitas pessoas já não vivem mais assim? Porque não conservaram a fé em seu coração e não estão preocupadas em agradar a Deus. Não conservaram a fé mais em seu coração e não estão preocupados em agradar a Deus. Querem agradar a sua carne, querem agradar a sua vontade, querem agradar os seus desejos. Mas Enoque, ele era um homem em que ele procurava agradar a Deus. Ele era um homem que ele mantinha a fé viva e acesa em seu coração. Pela fé ele foi transladado. Um homem que possuía fé, um homem que procurava agradar a Deus. Olha uma coisa interessante. Além de ter fé e agradar a Deus, olha uma coisa interessante. No livro de Judas, versículo 14 diz: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ou seja, ele era um homem que, além de viver para Deus, ele era um homem que chegou até a profetizar. Ele era um homem que possuía uma íntima vida com Deus. Ele era um homem que se preocupava em ter uma íntima vida com Deus. Pessoas que dizem estar cheias de fé e não procuram agradar a Deus e não procuram ter uma vida íntima com Deus. A vida íntima com Deus não é aquela expressa a todas as pessoas, mas é aquela expressa somente entre você e Deus. Ele possuía uma vida íntima com Deus. Ele era um homem que chegou a profetizar a respeito da vinda do Senhor. Então, nós vemos que ele era um homem que possuía fé, tinha uma vida íntima com Deus e procurava agradar ao Senhor. Versículo de número 6 de Hebreus 11 diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. Ou seja, é necessário
que aquele que tenta se aproximar de Deus em seu coração creia piamente na sua existência e na veracidade da sua palavra. Muitas pessoas que eles estão na igreja, mas não creem que a palavra de Deus é real. Muitas pessoas chegam até dentro da sua mente, em seu coração, a duvidar que se Deus realmente existe, e se a vida cristã realmente é uma coisa que, será que eu não é besteira eu estar abrindo mão de viver a minha vida? Eu não sei que hora eu vou morrer, eu não sei que hora, será que eu não deveria estar vivendo a minha vida, vivendo mais a minha vida, curtindo mais a minha vida? Muitas pessoas começam a questionar a respeito da existência de Deus, e se você começa a indagar a respeito da existência de Deus, automaticamente você começa a indagar a sua palavra, você começa a indagar aquilo que Deus prometeu, você começa a ter dúvidas a respeito daquilo que Deus tem falado. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. Ou seja, é necessário que a pessoa não tenha dúvidas em seu coração. É necessário com que nós, irmãos, não venhamos ter dúvidas em nossa alma a respeito daquilo que Deus tem prometido. É necessário que aquele que se aproxima creia. Ou seja, sem sombra de dúvida. Que não haja dúvida em nosso coração, que não haja dúvida em nossa mente. Hoje as pessoas, elas vivem uma vida cristã cheias de dúvida, cheias de questionamentos, pessoas que questionam a respeito. Eu estava ouvindo uma pessoa falando esses dias, que diante de toda essa situação de pandemia, e o número de mortos, e o número de pessoas sofrendo, ela dizendo que por culpa disso, Deus não é soberano. Onde já se viu um negócio desse? Porque tem pessoas sofrendo, porque tem pessoas morrendo, Deus não é soberano, como se Deus não tivesse o controle de todas as coisas. Essa pessoa, ela já não crê mais. Há dúvidas em sua mente, há dúvidas em seu coração, há dúvidas a respeito da palavra de Deus. Talvez ela já não crê mais que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Em dias de tribulação, em dias terríveis, as dúvidas são lançadas na mente de muitos e eles deixam de crer. Se eles estão deixando de crer, eles estão deixando de agradar a Deus. E se eles estão deixando de agradar a Deus, eles estão deixando de ter uma vida íntima com Deus. Uma coisa puxa a outra. É um grande perigo de estarmos perdendo a fé. É um grande perigo de estarmos perdendo a fé, pouco a pouco. As situações vão oprimindo, e é luta, e é peleja, e são situações adversas, e aí a pessoa, ela vai começando a duvidar, ela vai começando a questionar, ela vai começando a deixando de crer um pouco, e quando você vê, ela já não está agradando a Deus porque lhe falta fé. E aí, se ela deixa de agradar a Deus, ela já não tem fé, ela também vai deixando de ter uma vida íntima com Deus, ela vai abandonando. Billy Graham, ele disse: a sua vida começou a cair quando você abandonou o lugar de oração. Quantos já não estão assim? Não oram mais porque não creem. Não oram mais porque não acreditam que Deus responderá a oração. Não oram mais porque não veem sentido em orar. Não tem mais vida com Deus porque já nem acreditam que isso possa fazer algum tipo de diferença. Não se preocupam mais em agradar a Deus ou ter uma vida com Deus, porque isso para elas já não faz mais sentido. E isso nós temos visto que tem assolado e tem assombrado a muitos. Se você for na Europa, as igrejas da Europa, os templos estão vazios, porque não creem mais.
Templos de igreja estão sendo alugados para serem realizadas outras coisas dentro, porque ninguém vai mais à igreja. O evangelho não é mais proclamado. As pessoas não se preocupam em agradar a Deus ou ter uma vida voltada a Deus, porque não creem mais. Porque muitos têm abandonado a oração, porque muitos têm abandonado a leitura da Bíblia, porque muitos estão vivendo de qualquer jeito, porque lhes faltam fé, deixaram de crer, deixaram de se preocupar em agradar a Deus, deixaram de se preocupar em ter uma vida voltada para Deus. É muito triste, mas nós não podemos. Olha o que ele termina o versículo, ele diz: e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero falar sobre duas coisas que nós vemos que é uma grande esperança para nós. Eu quero falar sobre duas coisas. Galardoador, ele está falando de prêmio. Irmãos, a nossa batalha não é em vão. Abrimos mão deste mundo para viver para Cristo e por Cristo, e nossa batalha, as nossas lágrimas, os nossos sofrimentos, as nossas pelejas, ela não é em vão, porque naquele grande dia receberemos de Deus o principal prêmio. Porque vivemos para agradar a Deus, irmão, porque naquele grande dia nos será enxugada toda lágrima, todo sofrimento, receberemos de Deus o precioso prêmio. O Senhor nos premiará, o Senhor nos dará uma alegria eterna. Então isso daí, irmão, vale a pena nós levarmos uma vida devota a Deus, vale a pena nos preocuparmos em viver para Deus, vale a pena nós cultivarmos a fé no nosso coração e crer que Deus naquele grande dia, Ele nos dará o principal e maior prêmio de todos, a eternidade com Cristo. Aleluia! Irmão, naquele grande dia, receberemos do Senhor a coroa da justiça que nos está preparada. Por que continuarmos crendo? Por que continuarmos agradando a Deus? Por que continuarmos a levarmos uma vida com Deus? A resposta está aí. Por que devemos cultivar a fé no nosso coração? Porque naquele grande dia Cristo irá nos premiar. Cristo irá nos presentear. A eternidade será algo maravilhoso para nós. Irmãos, a eternidade vai ser algo extraordinário para nós. Estaremos vendo a Cristo face a face. Estaremos longe do pecado. Estaremos longe deste mundo vil e tenebroso, dos rumores ruins. Estaremos longe da preocupação do amanhã, se haverá comida, se não haverá comida, se há uma nova pestilência, se há rumores de guerra, problemas econômicos, problemas não haverá mais preocupação com nada disso. Estaremos desfrutando a eternidade com o nosso Senhor, em que nós cremos e colocamos a nossa vida para servi-lo e segui-lo eternamente. Glórias a Jesus. Eu vejo uma coisa aqui, que Enoque, ele aguardava este grande dia.
Enoque conservava em seu coração este dia de estar com o Senhor, não apenas em agradá-lo, mas viver em prol do seu Senhor. Alcançou o testemunho, chegou ao ponto em que Deus se agrada tanto daquele homem, em que Deus olha para aquele homem e vê o seu amor e devoção e vida voltada para Deus, que Deus resolve tomar aquele homem e levá-lo vivo para o céu. Grande prêmio foi este. Galardoador dos que o buscam. Segunda coisa que eu quero falar aqui sobre isso, dentro deste ponto, é que a vinda do Senhor é real. A vinda de Cristo para buscar a sua igreja é algo real. Da mesma forma que Deus tomou Enoque para si, Deus virá tomar a sua igreja. É necessário que a igreja creia que Jesus virá buscar a sua igreja. É necessário que aqueles que têm vivido para Cristo tenham os seus corações conservados aqui dentro a fé inabalável, que a qualquer momento Jesus virá buscar o seu povo. Não é brincadeira, não é conto de carochinha, não é papo furado, não. Jesus virá buscar o seu povo, aleluia. Além de premiá-lo, Jesus virá buscá-lo. O Senhor, Ele toma Enoque, e nós podemos fazer uma analogia, que da mesma maneira que Deus toma Enoque para si, Jesus virá buscar a sua igreja para si, a sua noiva santa. Creia nisso, irmão. Creia nisso, minha irmã. Mantenha no seu coração aquela viva fé. Uma fé viva, que a qualquer momento Jesus virá nos buscar. Não será pandemia que irá impedir de Jesus virá nos buscar. Não será maus rumores que irá impedir de Jesus nos buscar. O próprio Enoque profetizou sobre a vinda do Senhor. Nós lemos que ele mesmo profetizou que Jesus virá nos buscar, e a igreja tem perdido esta fé. Parece que aquilo que Jesus falou, parece que não vai se cumprir, porque as pessoas não têm visto, as pessoas elas estão perdendo as esperanças. As pessoas só têm visto maus rumores, e isso tem minado os corações, tem minado a fé cristã, tem minado uma vida com Deus, e as pessoas estão começando a questionar se tem valido a pena servir a Deus. Eu quero te dizer uma coisa: conserve a fé no teu coração, porque vale muito a pena. Que como Paulo disse, num abrir e fechar de olhos, o Senhor virá nos buscar e seremos transformados. O nosso corpo será transformado em um corpo incorruptível e seremos levados à altura para desfrutar a eternidade com Cristo Jesus. Aleluia! Irmãos, Enoque aguardava ansiosamente este dia. Que você possa conservar a fé em seu coração, agradando a Deus, tendo uma íntima vida com Deus. Que você possa estar com a sua mente fitada no céu, que a qualquer momento Jesus virá nos buscar e irá nos presentear com um maravilhoso galardão, irá nos premiar com a eternidade de glória em glória.
Da mesma forma que Enoque foi levado, nós também seremos levados para Deus, para morar com Deus, para estarmos com Ele eternamente. Conserve o teu coração nisso, conserve o teu coração em agradar ao Senhor, conserve a fé no teu coração que vale a pena viver para Deus e por Deus. Conserve o teu coração que vale a pena nós estarmos aqui chorando, gemendo, sofrendo, passando aflições, sim, mas haverá um dia que Jesus virá buscar esse povo sofrido, que Jesus virá buscar o seu povo que espera, que o aguarda, que crê na verdade da sua palavra e das suas promessas. Ansiosamente aguardamos Jesus vir buscar a tua igreja, ansiosamente aguardamos o dia do Senhor se revelar ao seu povo, e na eternidade desfrutarmos o céu, aleluia. Não deixe que os maus rumores, não deixe que a tristeza do dia a dia, não deixe que aquilo que você muitas das vezes ouve, venha minar a tua fé, venha tirar a esperança do seu coração, que venha colocar dúvida em seu coração a respeito se viver para o Senhor é algo assim tão maravilhoso. Não permita que isso entre em seu coração, não permita que isso venha roubar a semente da promessa da sua alma, mas antes conserve a fé no teu coração, que viver para o Senhor é algo extraordinário e maravilhoso, que Jesus virá sim buscar o seu povo, que o Senhor dará sim o grande prêmio para a sua igreja, e que dessa maneira e deste jeito você possa viver dia após dia, amém, irmãos? Que da mesma forma que Enoque foi tomado, Deus o tomou para si, haverá um dia que o Senhor virá buscar a tua igreja para Ele, para desfrutar a eternidade com Ele, amém? Eu quero agradecer aos irmãos, dizer para que os irmãos estejam orando, dizer para que os irmãos estejam em oração. Quem quiser, a partir de hoje, meia-noite, durante esta semana toda, até domingo, estarei realizando uma consagração, estarei jejuando. Os irmãos que quiserem essa semana tirar para jejuar e orar pela igreja do Senhor Jesus na terra, que os irmãos estejam entrando em oração pela igreja do Senhor Jesus, esteja orando pela vida dos irmãos, esteja intercedendo pela igreja do Senhor Jesus nos quatro cantos dessa terra, esteja orando e clamando pela vida de cada irmão, jejue pela vida dos nossos irmãos, jejue pela vida do seu pastor, jejue pela vida de pastores ao redor do mundo. Esta semana eu estarei tirando para jejuar e orar pela igreja, uma semana todinha, até domingo, até a hora que der meia-noite de domingo, do sábado para o domingo, eu estarei em consagração. Você estipula aí o tempo que você ficará em jejum, você separe o tempo que você vai orar, enfim, mas estaremos jejuando e orando e clamando em nome do Senhor, amém? Terça-feira estaremos iniciando o livro de Filipenses. Nós vamos estar terminando aí o livro de Efésios capítulo 6 e vamos estar iniciando o livro de Filipenses. Então, que os irmãos, terça-feira, conecte para aprender, pegue papel, caneta, no conforto do teu lar mesmo, aprenda, não é? Tire um tempo para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero desejar aos irmãos uma boa semana, que a graça de Deus repouse sobre o seu lar, amém? Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, e
e que dentro de em breve, irmãos, possamos nos encontrar, seja aqui nesse lugar, ou seja na eternidade, para desfrutarmos eternamente com Cristo. Amém? Vamos orar a Deus agradecendo por este culto, por esta palavra. Amém? E não se esqueça de estar em jejum e consagração esta semana, você que assim desejar. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença não estar, meu Deus, restrita a lugar algum, mas a tua presença que toma toda a terra, a tua presença que toma todos os lugares. Abençoa as nossas vidas, abençoa a vida dos teus filhos, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, assim como a sua família, assim como o seu lar, assim como a sua parentela. Os guarde, Senhor, de todo mal, os livra, Senhor, de todo mal. Que o Senhor, ó Deus amado, venha dar uma ótima semana. Aqueles que estarão em consagração e jejum, ó Deus, comigo essa semana, que, ó meu Deus, o Senhor venha, meu Deus, operar de maneira extraordinária sobre a tua igreja, sobre a face da terra, sobre pessoas que estão desanimadas, sobre pessoas que não conseguem orar, que não conseguem buscar, pessoas que já estão, ó meu Deus, lançando a toalha, que já estão desistindo, meu Deus, pastores que estão, meu Deus, desistindo também. Meu Deus, que o Senhor alcance a tua igreja sobre a face da terra, abençoa, Senhor, e que realize uma grande obra. Abençoa as nossas vidas, abençoe a tua igreja, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor venha nos restabelecer e que o Senhor venha, meu Deus, entrar com a tua providência sobre o teu povo e sobre a face da terra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero dizer que eu estou com muita saudade dos irmãos. Um beijo em seu coração. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós hoje e eternamente. E nós dizemos amém, amém e amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.